capítulo 6 e os versículos 8 a 13. Levítico, capítulo 6, os versos de 8 a 13. Glória a Deus. Que coisa boa, né, irmãos? Choveu. Glória a Deus. Tantos dias sem chuva. Mas sabe uma coisa que sempre me deixou muito curioso e reflexivo aqui no Centro-Oeste? Eu sou do Sul, o clima é outro, a vegetação lá é outra. Mas uma coisa que sempre me impressionou muito aqui no Centro-Oeste é a capacidade que essa vegetação tem de aguentar períodos extensos, longos de seca. E aí quando chega assim no auge da seca, você vê aquela vegetação toda sem folhas, sem flores, fica aquela coisa feia, seca, e você pensa, meu Deus, morreu. Primeira vez que eu vi, eu disse, meu Deus, morreu isso aqui, não vai florescer mais não. Estava fazendo uma viagem lá para o sítio, onde a gente foi com alguns irmãos ontem, e eu vi aquelas campinas todas secas, e a visão inicial é de um desespero, porque parece que não vai mais voltar a florescer. Mas se você passar lá, nesse período em que começa a chover, toda essa vegetação tem uma capacidade incrível de prosperar, de voltar a florescer, quando tudo parecia que estava perdido. Diga aí para quem está do seu lado, você precisa aprender com a vegetação desse lugar. Diga, você precisa voltar a florescer. Aí eu entendi aquele texto da Bíblia que diz que ao cheiro das águas brotará. Aqui não precisa muito não, começou a chover, você já vê uma diferença nas coisas. De fato é o cheiro das águas. Louvado seja Deus. E eu espero que você possa compreender isso nessa noite em nome de Jesus, amém? Quero ler com você um texto que está em Levítico 6, 8 a 13. Se você está comigo aí, diz amém. E falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Fala esse versículo comigo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Deus querido, nós queremos nessa noite te pedir que o Senhor nos dê a porção da tua palavra. Revela-nos, Deus, nessa noite em nome de Jesus. Revela-nos, Deus, nessa noite em nome de Jesus. Amém? Amém? Pior coisa para alguém é ter sucesso naquilo que Deus não determinou que seria para ele, aquilo que não é propósito da vida dele. Então tem uma coisa que a gente precisa aprender a respeito do sucesso. Não necessariamente ele é sinal da bênção ou da aprovação de Deus. Ele é sinal de que alguém fez alguma coisa, talvez bem feito, mas isso não significa que Deus o aprovou. A linha métrica de Deus não é o sucesso. A linha métrica de Deus é como eu me comporto no processo. Por isso você nunca vai ver Deus investindo em necessidades. Sobre necessidades Deus supre, mas Ele investe mesmo em propósito. E quanto mais a gente demora para entender isso, a gente vai buscando a Deus só por causa das nossas necessidades. E quando alguma necessidade é suprida, a gente olha para isso com sucesso, com olhares de sucesso, e pensa que nós estamos debaixo da aprovação de Deus. Mas eu preciso que você repita isso comigo. Deus não investe
em necessidades, Deus investe em propósito. Quantos estão comigo? Diga amém. E por isso você precisa entender que todo o processo se desenvolve por meio de um propósito. O processo não se desenvolve de um dia para o outro. Ele se desenvolve por meio de um processo. A própria configuração do templo nos dias de Levítico, nos dias dos levitas, a própria configuração do templo tem a ver com essa revelação. O templo era dividido pelo menos em 3 partes. Diga isso comigo, 3 partes. O átrio, fale aí comigo com voz de crente, vamos lá, bem didático. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio você não conhece a Deus, você conhece o povo dele. Então se você fosse para o templo naqueles dias, você não ia ver o povo dentro do santo e nem do santo dos santos. Você ia ver o povo no átrio, porque o átrio era onde o povo de Deus ficava. E tem uma beleza, e tem uma alegria, e tem um encanto em ver o povo de Deus reunido. Porque quando o povo de Deus fica reunido, a gente vê uma expressão de fé. Você pode não ter tanta fé assim, mas você vê um crente aí do seu lado orando com aquela veemência, com aquela intensidade, e você fica encantado com isso. Você vê alguém testemunhando algo que aconteceu na sua vida pessoal e você fica encantado com isso, mas isso ainda não é Deus. Não é o propósito de Deus, é só o povo de Deus. Diga átrio, não é a totalidade de Deus. Então ainda que você se encante com essa igreja, isso não é tudo que Deus tem para você. Ainda que você se encante com esse povo, isso aqui é só o átrio. Há um processo a ser vivido por conta de um propósito que está sendo revelado a você. Decidir viver ele ou não é uma questão sua, não mais minha, nem da denominação. Então se você ficar só no átrio, você vai ver coisas boas, mas só vai ver a título de povo de Deus, a título de pessoas. Porém depois do lugar átrio tinha o lugar santo. Diga comigo, lugar santo. No lugar santo você não via necessariamente o povo de Deus. Você enxergava a partir do átrio, no lugar santo, o culto oferecido a Deus. No lugar santo tinha os pães ázimos. No lugar santo tinha a mesa da preposição. No lugar santo tinha o candelabro. No lugar santo tinha água para purificação. E quando alguém, mesmo que do átrio, olhava para o lugar santo e via o sacerdote se movendo naquele lugar, também podia ficar impressionado, mas isso não é a totalidade do propósito de Deus. Deus investe em quê? Quero ver se você está aí. Deus investe em quê? Não em necessidade. Então alguém tem uma necessidade de vir a um culto, mas não é um culto que pode mudar a sua vida, porque quem estava no átrio, olhando para o lugar santo, via um culto e podia se encantar com ele. Mas Deus não está limitado a apenas um culto. Deus é mais do que um culto. Deus é mais que uma denominação, do que um ritual de adoração. Deus é muito mais que isso. E se você se limitar a isso aqui, se você pensar, eu preciso ir para o culto porque eu preciso que Deus me abençoe, e nesse ambiente só nesse ambiente que você consegue adorar, só nesse ambiente que você consegue orar, só nesse ambiente que você consegue desenvolver a sua fé, eu preciso lhe dar uma informação que, apesar de ser uma informação ruim de se ouvir, ela não é ruim para viver. Deus não está limitado a esse culto. Então o que você precisa não está num culto, o que você precisa está em um lugar. Você pode vir a um culto, mas nunca entrar em Deus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Caminho é um lugar. Você não pode ir só até Jesus, você tem que entrar em Jesus. Porque aquele que está em mim e eu nele, esse dá muitos. Não, fale comigo, esse dá muitos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muitos. Diga, tem algo mais do que vir a um culto. Diga, dá para ir em Deus. Diga, dá para entrar em Deus. Diga, dá para entrar na palavra.
Diga, dá para entrar num ambiente de glória tão intenso que quando esse culto terminar, a glória não vai acabar. Quando esse culto terminar, a tua adoração não vai acabar. Quando esse culto terminar, o poder de Deus estará sobre você. E ainda que você não esteja num culto, mas você vai colocar a mão sobre o enfermo e vai curá-lo. E ainda que você não esteja num culto, por causa do nome que é sobre todo nome, aonde você está escondido, você vai ordenar demônios e eles terão que bater em retirada. Diga, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh! Shekalabagadarabagadara. Então, quem queria estar envolvido com a glória de Deus e entender o propósito, não só as necessidades, sair do campo das necessidades e entrar naquilo que Deus investe, não só naquilo que Deus supre, precisava se habilitar, se preparar para entrar num lugar chamado Santo dos Santos. Diga comigo, átrio, diga lugar santo e diga Santo dos Santos. Esse era o propósito. O propósito era que alguém entrasse ali e naquele ambiente fumaçado, porque antes de entrar naquele lugar que era dividido de um lado ao outro por cortinas, tinham cortinas que dividiam o altar, e não eram cortinas como a gente imagina hoje, com tecido fino, não, aquilo era pele de cordeiro, de camelo. Tinham pelo menos 2 peles juntas, de forma que quando o sacerdote entrava naquele lugar santo, quem estava do lado de fora não via. Quem conseguia acompanhar o culto não necessariamente via aquele sacerdote lá dentro. Nem na verdade o sacerdote se via lá dentro. Ele tinha que, antes de entrar, liberar um incensário para dentro do Santo dos Santos, até que aquele lugar ficasse cheio de fumaça e ele não conseguisse ver nada além da ponta dos pés. E ele só conseguia caminhar lá, veja que interessante isso. Ele só conseguia caminhar lá dentro sem esbarrar em nada, porque ele seguia num lugar todo fumaçado pela fumaça do incenso. Ele seguia a direção que havia recebido do Senhor. Da porta daquela tenda, da porta daquela cortina, até o altar aonde ficava a Arca da Aliança, eram exatamente 7 passos. Quantos passos? Quem tinha dito isso para os sacerdotes? Deus. Porque esse é o propósito. O propósito não é você chegar, o propósito é você ouvir a direção de quem vai te garantir que você vai chegar. Deus já havia instruído os sacerdotes antes, então eles não precisavam necessariamente ver com os olhos humanos. Eles apenas precisavam ter consciência de si, por isso eles só viam a ponta dos seus pés. Eles não precisavam saber o que tinha na frente, o que ia acontecer amanhã. Eles só precisavam confiar na direção daquele que estava dando a eles os passos para caminhar até chegar lá. Eles não precisavam saber o que ia acontecer depois, eles só precisavam da direção daquele que tinha preparado depois para eles. Então, se era sacerdote, ele sabia que só precisava dar 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ainda não vendo nada, nem lá atrás, nem aqui na frente, ele podia pegar o sangue do sacrifício e aspergir sobre a arca, porque iria cair exatamente em cima da tampa da arca no propiciatório. Diga para quem está do seu lado: Deus não investe em necessidade. Diga: Deus investe em propósito. O propósito não era pedir perdão pelos pecados, aquela era uma necessidade. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos para derramar sangue sobre a Arca da Aliança, ele ia por causa de uma necessidade.
pedir perdão pelos pecados, mas Deus os estava envolvendo eles em um propósito. Qual era o propósito? Ser um povo sacerdotal. Mas a falta de consciência do propósito nos faz viver algo que não é destinado a nós. Então nós continuamos nos movendo por necessidade. Israel teve muita dificuldade de entender o propósito. Tanto é que quando o Messias veio, eles estavam tão apegados à lei, aos rituais da religião, que sempre serviram para ensinar um processo, não para mantê-los presos a uma necessidade. Quando Jesus veio, eles tiveram dificuldade, e até hoje o povo de Israel, principalmente os judeus ortodoxos, tem essa dificuldade de se livrar da lei para entrar no Cristo. O povo era para ser sacerdotal através de uma tribo, a tribo de Levi. Isso era para que Israel se tornasse um sacerdote no mundo, para que Israel, indo primeiro nesse lugar santo, as outras nações, no Santo dos Santos, as outras nações pudessem ver Israel entrando nesse lugar sagrado e fossem com Israel. Isso tudo falava a respeito da vinda de Jesus. Isso tudo significava de um povo que estava sendo preparado para revelar o Messias, para que quando o Messias fizesse o sacrifício perfeito e o seu sangue fosse aspergido, como foi com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, o mundo através de Israel visse o Salvador, visse o Cordeiro de Deus e entrasse nesse lugar em Deus chamado salvação, perdão dos pecados. Mas Israel não entendeu isso. Apegados à tradição religiosa, eles continuaram se movendo por necessidade, não por propósito. Então a Bíblia diz que os próprios de Israel, os próprios sacerdotes, aqueles que haviam aprendido a respeito do que significava cada uma dessas coisas, átrio, lugar santo e santo dos santos, os próprios, o sinédrio, crucificou a Jesus. Diga isso para alguém que está do seu lado: Deus não te chamou para viver por causa das necessidades. Olhe para mim. Toda vez que você estiver vivendo só por causa das suas necessidades, estiver orando só por causa das suas necessidades, estiver vindo à igreja só por causa das suas necessidades, estiver dizimando só por causa das suas necessidades, estiver se guardando de fazer coisas porque está barganhando com Deus, porque está jogando com Deus, porque espera receber algo de Deus, você vai matar uma parte do propósito na sua vida. Entenda isso. Se você está aqui uma hora dessa só porque você quer ser abençoado, isso é necessidade, isso não é propósito. Olhe para alguém e diga: por que você está aqui? Sabe, tem uma característica que nós lemos aqui a respeito de propósito. Quando o sacerdote entrava no lugar santo, santo dos santos, versículo 10 do capítulo 8 de Levíticos vai dizer o seguinte, capítulo 6, melhor dizendo, de Levíticos vai dizer o seguinte: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. E depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Deixa eu descrever isso aqui para você. Para entrar no Santo dos Santos, ele precisava trocar de roupa. Ele tinha que colocar uma veste de linho fino. Você sabe o que é uma veste de linho fino? Naqueles dias era um dos tecidos mais caros, porque linho não era fácil de se produzir. O linho era resultado do plantio de uma semente que nascia um único caule, e dentro daquele caule vinha um fio, e aquele fio era tirado daquele caule para se tecer a roupa, construir, fazer a roupa, a veste. Imagine quantos daqueles caules, imagine quanto daquelas sementes não era necessário plantar, até que o suficiente de fios, de linhos, fossem adquiridos para se costurar uma roupa. Por isso o linho fino era caro, e por isso uma veste de linho fino era uma roupa especial para se usar em ocasiões especiais. Quem aqui tem roupa para casamento em casa, assim, guardada, bem guardadinha? Quem tem a roupa do domingo para vir para a igreja, assim? Quem tem? Meu Deus, tenho certeza que você não vai dormir com a roupa que você usa para ir no casamento, né?
Você não coloca ela para ficar em casa. Estou em casa, não tem nada para fazer, vou colocar a roupa do casamento para ficar em casa. Você guarda essa roupa para uma ocasião especial. A roupa de linho fino era guardada pelos sacerdotes apenas para ser utilizada aqui, nesse momento, uma ocasião especial. Então o momento em que o Senhor dizia para eles: vocês precisam trocar de roupa para entrar ali, para entrar nesse lugar, o que o Senhor estava dizendo era o seguinte: olha, eu tenho algo especial para você fazer. E para você viver algo especial, você precisa estar preparado para isso. Então tudo o que ia acontecer naquele Santo dos Santos, antes de acontecer ali, tinha a ver com preparação. Diga isso comigo: preparação. Imagina se o sacerdote desleixado dissesse assim: para que isso, gente? Trocar de roupa não, isso aqui está muito bem, vou entrar com ela. Imagina se o sacerdote desleixado fizesse isso. Diga aí para quem está do seu lado: não fuja do que você precisa enfrentar, do que você precisa fazer. Diga: isso está te preparando para cumprir o seu propósito. Olha só, a roupa de linho fino era muito leve. E você sabe que Israel fica numa região do mundo árida, extremamente árida durante o dia. Os sacrifícios não podiam ser feitos à noite, só durante o dia. Judeu não faz nada depois das 6. Então eles iam entrar num lugar que estava coberto por pele de animais, debaixo de um sol causticante, carregando um incensário, que tinha brasas dentro, por isso produzia fumaça. Você imagina o calor que tinha naquele lugar, principalmente dentro daquela tenda revestida por pelo de animal. Então ele precisava colocar uma roupa de linho fino para não suar, porque vão dizer os historiadores que suar, o suor de um sacerdote naquele lugar, era motivo para Deus fulminá-lo. Então ele não podia suar. Ele devia entrar com uma roupa de linho fino, não era porque Deus queria que ele se trocasse por capricho. Não, você está muito feio com essa roupa, coloca outra que eu preparei para você. Não era por isso. Era porque Deus estava mostrando a eles uma coisa: o que acontece nesse lugar de intimidade comigo não é fruto do suor do seu trabalho, é fruto da minha presença, que está recebendo a sua obediência. Você pode se esforçar, mas se você nunca obedecer, a glória de Deus não virá e não se revelará a você. Tem gente que é bom de serviço, só não é bom de obediência. Tem gente que é bom para fazer as coisas, mas não é bom para sentar e ouvir a palavra, não é bom para cumprir a palavra. Sabe, naquela roupa ele não podia suar, mas diante da glória ele podia chorar, porque apesar de ser água do mesmo jeito, suor e lágrimas têm origens diferentes. O suor é fruto de um esforço, mas as lágrimas é fruto de um quebrantamento. Na presença de Deus, você não precisa se suar não, você não precisa se esforçar não, você só precisa se quebrantar, se derramar, e Ele vai receber as suas lágrimas. Olha, eu estou dizendo aqui pra gente que está suando demais e não está vendo o fruto do seu trabalho. Para de suar e começa a chorar. Deixa o Senhor receber as suas lágrimas e não o seu esforço, e você vai ver que o fogo do altar não vai se apagar. Mas pelo amor de Deus, obedeça as instruções. Obedeça as instruções. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 144. Salmo 144, por favor. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Tem alguém recebendo direção de Deus aí? Diz amém. Olha o que é que diz o Salmo 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Vou ler de novo. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Não, você não está entendendo o que eu estou pregando. Quem está escrevendo isso aqui é Davi.
Olha o que ele diz: as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para... Queridos, por que ele está falando dos dedos se ele já estava falando das mãos? Quando você pensa numa mão, você pensa no quê? Nos dedos. Porque uma mão sem dedos é um toco, né, irmão? Você não tem. Mas Davi faz uma diferenciação, e a Bíblia não é um livro de detalhes para que você passe correndo por cima disso e não entenda, e não desfrute, e não reflita, para que você possa desfrutar. A Bíblia tem detalhes porque ela quer te ensinar. Para isso ela vai te chamar a atenção. Se você lê isso aqui como quem lê um jornal e uma revista, isso nunca vai transformar a sua vida. Mas se você lê isso aqui como quem medita, como quem se assenta à roda daqueles que querem conhecer a palavra do Senhor e não dos escarnecedores, então você vai descobrir riquezas, profundidades da riqueza, aleluia, do conhecimento de Deus, que vão mudar a sua forma de ver as coisas. E uma vez vendo diferente, você pode ver como Deus está te mostrando. E se você vê como Deus está te mostrando, você vai saber, crer no seu coração que nada é impossível para Deus. Tem alguém conseguindo entender o que eu estou dizendo? Levanta a mão aí e dá uma glória a Deus. As mãos para a peleja, Davi estava falando daquilo que ele tinha que fazer na condição de rei. Todo rei tinha que sair para a guerra. Então ele está dizendo: olha, eu luto com as mãos, as pelejas, aquilo que eu tenho que enfrentar no dia a dia é com as mãos. Mas não é ali que eu venço, não é lutando contra um inimigo carnal que eu venço, não é levantando cedo, indo trabalhar, lutando como ouvimos um dia desse aqui, vencendo um leão por dia que eu venço. Não é aí que eu venço de fato, eu venço é na guerra. E a guerra não é o que a mão faz. No caso de Davi, a guerra era o que os dedos faziam. O que é que os dedos de Davi faziam? Então Davi está dizendo: eu não venço porque eu me levanto cedo e vou trabalhar. Eu não venço porque eu me levanto e saio com os meus soldados para um campo de batalha. Eu venço por causa da minha adoração, do meu quebrantamento. Eu venço porque eu entendi que diante da glória do Senhor eu posso apenas confiar no que Deus está fazendo. Ei, a partir de hoje, sim, use a sua mão para a peleja todo dia que você precisar, mas não esqueça dos seus dedos para a guerra, porque o que vence demônios não é a sua mão, é a sua adoração. O que vence demônios, o que vence principados e potestades, não é o quanto você vai conseguir trabalhar para mudar a situação financeira da sua vida, ou a economia de um país, mas é o quanto um povo se coloca diante do Senhor, para adorá-lo, para adorá-lo, para adorá-lo, porque a adoração vence coisas que as nossas mãos não conseguem vencer. Diga para quem está do seu lado: prepara a sua mão para as pelejas, mas os seus dedos devem estar na batalha. Diga: tira a sua harpa e começa a tocar para Jesus aí nessa noite. Aleluia. Tem alguém que trouxe harpa nesse lugar? Tem alguém que trouxe adoração a esse lugar? Então levante a sua mão e dê a sua adoração a Jesus agora. Diga: eu estou entendendo, Jesus, eu estou entendendo, Jesus. Preste atenção. Deus não vai investir nas suas necessidades. É por isso que você está em alguns lugares reclamando. Deus está investindo em propósito. Enquanto você não entender o propósito por causa do processo, você vai reclamar e murmurar, porque talvez as suas necessidades não estão sendo atendidas. Mas o Senhor mudou o nível depois dessa conferência, amém? Deus não está falando mais de necessidades nesse lugar, Ele está falando de propósito. Então você vai ficar feliz quando tiver uma necessidade suprida, mas quer alegrar o Senhor? Quer alegrar o Senhor? Então permita que o propósito dele seja manifesto na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: é a alegria do Senhor que é a nossa força, não é a nossa alegria que é a nossa força. Você pode estar alegre e fraco, mas você pode estar triste, forte. E a minha pergunta é: você quer estar alegre e fraco? Ou ainda que esteja entristecido, está forte, inabalável? O que te dá força, meu querido, minha querida, não é a sua alegria, é a alegria do Senhor. Tem muita gente correndo atrás da felicidade, querendo ser feliz, viver alegre. E nós estamos vendo uma geração de fracos. Não aguenta nada.
Ei, a sua fé não é para você vencer mais, é para você suportar mais. O apóstolo Pedro escreve dizendo: esta é a fé que vence o mundo. Não é esta é a fé que vence no mundo. Vencer no mundo e vencer o mundo são coisas diferentes. A fé para vencer no mundo é uma fé para conquista, mas a fé para vencer o mundo é a fé para suportar. Tem muita gente vencendo no mundo, não está vencendo o mundo. Jesus, a despeito do que muitos podem pensar, não foi um vencedor no mundo. A Bíblia diz que ele venceu o mundo. A Bíblia diz que nem a morte, nem o inferno puderam resisti-lo. Tem gente que está vencendo no mundo, mas está sendo tragado pela morte e pelo inferno. Agora, se você tiver uma fé para resistir, ainda que no mundo alguém não te veja como um vencedor, isso não tem problema. O Senhor não nos mede pelas nossas conquistas, o Senhor nos mede pela nossa obediência. Então quer saber de uma coisa? A sua fé não é para vencer no mundo, a sua fé é para vencer o mundo. Pelo amor de Deus, suporta, porque a nossa coroa não é dessa terra. A nossa coroa é aquela preparada pelo Senhor, e nós a receberemos na eternidade. E se você não entender isso, Jesus não vai parar. Jesus não vai parar porque você não entendeu. Você vai ler no Evangelho que Jesus diz: lançai as redes ao mar. Lançai as vossas redes ao mar. E Pedro pula na frente de Jesus e diz assim: eu vou, Senhor. Coloca o barquinho dele na água e sai lançando a rede. O problema é que quando a pesca vem, Pedro começa a afundar com a rede cheia. E onde é que está o erro aí, irmãos? Deus não falou: lançai as vossas redes? Pedro não foi? Atente-se para os detalhes. Deus é um Deus de detalhes, amém? O Senhor disse: lançai as vossas. Vossas não é vossa, não é singular. Vossas é. Então o que o Senhor estava dizendo é: Pedro, não vá sozinho, vá com alguém. Porque a pesca vai vir, mas se você estiver sozinho, você não vai dar conta. Alguém podia olhar a pesca de Pedro e dizer: uau, um sucesso. Não era um sucesso aquela pesca de Pedro? Mas a Bíblia vai dizer que por causa da quantidade dos peixes, as redes se rompiam e o barco quase ia a pique. Diga aí para alguém do seu lado: o seu sucesso pode ser maior, pode ser muito melhor aos olhos do mundo, mas Deus não vê como veem os homens. Não é por sucesso que Deus te mede, é por obediência. Por isso Ele te coloca no processo, porque só o processo pode te revelar o propósito. Se você ouvir e obedecer. Se quiseres e me ouvires, diz Isaías capítulo 1 versículo 19, comereis o melhor dessa terra. Você pode ter sucesso em algo que Deus não está te dando sucesso. Você só tem sucesso porque você pulou na frente e disse: eu vou fazer do meu jeito. Entenda, nessa noite a minha mensagem para você é: todos os processos que você está vivendo tem um objetivo: revelar o propósito. Não desista deles, não fuja deles, encare-os, porque só o propósito vai fazer o fogo arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Tem gente com fogo apagado, mas não é porque Deus não está mais mandando fogo, não é porque não há um Espírito Santo descendo como chama de fogo, como língua de fogo e pousando-se sobre cada um. Claro que o Espírito Santo ainda está descendo. Sabe por que ele está descendo? Porque ele já não é mais dado por porções igual era no Antigo Testamento. Sabe aquele véu que eu falei para você que dividia o santo dos santos dos santos? Pois é, a Bíblia diz que aquele véu foi rasgado de alto ao baixo. Não são mais só um grupo de pessoas que podem entrar lá. Todos os homens podem entrar nesse lugar santo dos santos e receber do Espírito Santo de Deus de forma profunda, poderosa. Podem receber fogo, línguas repartidas como que de fogo. Mas isso não depende mais daquilo que o Espírito Santo pode fazer se você não entrar no processo. Sabe aquilo que as pessoas vinham de fora e só o sacerdote podia experimentar? O apóstolo Pedro vai dizer que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Vós sois a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então ele está dizendo que aquele lugar que só o sacerdote entrava, hoje todos nós podemos entrar.
A minha pergunta para você é: por que não tem mais fogo aí? Eu te garanto que não é por causa do Espírito Santo que batiza com fogo. Eu te garanto que é porque você está fugindo de processos. Por que é que perdeu a graça orar? Por que é que perdeu a graça vir para a igreja? Por que é que perdeu a graça jejuar? Por que é que você está desanimado com o seu ministério? Por que é que você está desanimado com o seu casamento? Por que é que você está desanimado com a sua empresa? Não é um problema de Deus, é um problema seu. Você está fugindo dos processos. Mas pastor, não está fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, mas Ele disse que ia ser possível. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga assim: pode não estar sendo fácil. Diga: mas é possível. Diga: porque todas as coisas são possíveis para os que creem. Tem alguém crendo nesse lugar? Então aplaude a Jesus e dá glória a Deus. Fica de pé. Fica de pé. Louvado seja Deus. Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Comece a glorificar Jesus. Comece a falar com Jesus aí. Diga que você não vai fugir. Diga para Deus: eu estou entendendo, Deus, a fé que tu me deu não é só uma fé para conquistar, é uma fé para suportar. E eu vou permanecer. Continue acendendo a fogueira do altar, pelo amor de Deus. Não pare de acender a fogueira do altar, porque se você desistir do processo, você nunca vai viver a plenitude do propósito. Mas Ele rasgou o véu. Eu venho te dizer nessa noite que o véu está rasgado. Você tem livre acesso com Deus. Você pode entrar nesse lugar de glória e ser restaurado. Você pode entrar nesse lugar de glória e ver o fogo acender de novo. Você não precisa viver com brasas que só tem cinza. Você pode viver de novo o fogo. Abassui catarabagai. Sabe, Deus tinha uma palavra para os sacerdotes toda vez, quando o dia amanhecia. Quando o dia amanhecia, o Senhor dizia assim para os sacerdotes: vocês vão lá, peguem as cinzas do altar, coloquem do lado de fora, porque vocês não podem viver daquilo que passou. Vocês não podem viver de um fogo que apagou. Eu ainda tenho fogo. Eu ainda tenho fogo para você. Eu ainda tenho fogo para a tua vida. Eu ainda tenho avivamento, eu ainda tenho motivação, eu ainda tenho honra, eu ainda tenho o brilho da minha presença sobre você, eu ainda tenho. O Senhor está falando com alguém aqui que está se questionando: eu ainda tenho negócio contigo, eu ainda tenho negócio contigo, eu ainda tenho negócio com a tua casa, com o teu dom, com o teu talento, com o teu ministério, eu ainda tenho negócio com esse casamento. Talvez você está acumulando cinzas, mas hoje o Senhor está dizendo: coloca as cinzas fora, coloca as cinzas fora, coloca a cinza fora. Há um fogo novo de Deus vindo sobre a tua vida nessa noite. Há algo para ser queimado de Deus aí ainda nessa noite, e Ele vai queimar, Ele vai queimar, Ele vai queimar. Levante as suas mãos e comece a clamar ao Senhor. Peça para que Ele queime em você, peça para que Ele queime na tua vida, peça para que Ele queime na tua casa, no teu casamento. Diga: Senhor, eu não quero viver de cinzas, eu quero teu fogo ardendo em mim de novo. Abagassuribi catarabalabassorebe cantarabaxe. Rabagassuribi cantarabagai. Eralabassuribi adaralabassorebe cantarabalabassuribi adaralabarabarabasso. Oh, ricalabassuribi cataralabassuribi adaralabararabasso. Oh, alabassuribi cantarabagalabassuribi andarai. Oh, recalabassuribi andaralabassu. Sim, se rasgue nessa noite. Diga: Senhor, eu não quero viver na mesmice. Diga: Senhor, acende o teu fogo em mim, começa a queimar em mim. Peça para Ele queimar em você de novo. Se eu passar pelo fogo, peça para Ele avivar o teu casamento. Na tua fumaça, peça para Ele avivar. Tem avivamento nessa noite de Deus.
Tem avivamento nessa noite de Deus. Tem avivamento nessa noite de Deus para a tua vida. Tem avivamento de Deus. Não fuja dos processos, não. Não temerei na tua fumaça. Deus não investe em necessidade, não. Necessidade Ele supre. Ele investe em propósito. Pode estar sendo difícil, mas Ele está revelando um propósito. Quem já pisou Calabasuri bicantarapagá. Erecalabasuri biandarapagarabarabara. não sabe viver. Calabasuri bicantarapagarabará. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Tem alguém que precisa ser avivado nessa noite? Se tiver, sai do seu lugar, vem para cá. Tem alguém que precisa acender de novo o fogo no seu interior. Tem alguém que precisa acender de novo o fogo no seu espírito, no seu ministério. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos ministrar essa unção que quebra todo jugo. Nós queremos soprar o avivamento. Soprar como se sopra uma chama, até que ela pegue em tudo que está disponível. Em tudo que está disponível. Se tiver alguém, sai do seu lugar. Eu sei que o Espírito Santo pode te avivar nessa noite. Avivar a tua fé. Avivar o teu coração. Eu sei que o Espírito Santo pode avivar a tua vida de novo. Sim, se tiver alguém, saia do seu lugar. Nós queremos orar com você. Talvez você que está aqui dizendo eu não consigo. Talvez você que está aqui dizendo, pastor, eu me sinto tão fraco. Pastor, eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para jejuar. Pastor, eu estou desanimado. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, tem avivamento nessa noite. Mas você precisa dar um passo em direção ao Santo dos Santos. Você precisa dar um passo. Enquanto nós vamos orar, enquanto os irmãos vão adorar Jesus, nós vamos orar. E se você quiser sair do seu lugar, há avivamento de Deus para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Santo, Santo. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra. Isso, glória a Deus. Amém. Diga para quem está aí do seu lado: a gente se encontra nos processos por aí. Não desista do seu, porque eu não vou desistir do meu.